E aí galera, professor Júnior aqui com vocês. Nas duas aulas passadas nós estudamos a fórmula de Bhaskara e como resolver uma equação do segundo grau usando essa fórmula, a fórmula de Bhaskara, que está escrita aqui. Hoje nós vamos fazer, dar continuidade ao estudo das equações do segundo grau, mas com outro assunto, que a gente chama de estudo das raízes da equação do segundo grau, tá bom? Estudo das raízes da equação do segundo grau. Bom, estudar as raízes da equação do segundo grau é uma parte da matéria em que eu já digo alguma informação sobre as raízes da equação. Já digo uma das raízes, ou digo quantas raízes a equação tem, e aí eu peço para você fazer alguma outra coisa, tá? Não tem teoria, muita teoria nesse assunto. Pelo menos nessa primeira parte não tem nada de teoria, a gente já vai direto para as resoluções, tá? Então a gente vai ver um exemplo para entender melhor isso. O primeiro tipo de exemplo, o primeiro tipo de questão que muitas vezes é cobrado nas provas de vocês é essa daqui, ó. Verificar se menos 5 é raiz de 2x² mais 9x menos 5 igual a 0. Ou seja, o que a questão pede? Pede para você verificar, testar. Verificar é testar. Se menos 5 é a raiz, é a resposta, é o valor de x dessa equação do segundo grau. Ora, pessoal, se menos 5, se ele está pedindo para verificar que menos 5, se menos 5 é a raiz, é a resposta, é o valor de x dessa equação, o que eu tenho que fazer é substituir esse x aqui por menos 5 e ver se dá 0. Tá certo? Então a gente pega a equação, tá? Que é 2x² mais 9x menos 5 e vai substituir o x por menos 5. Lembre-se que, como eu já mencionei antes, toda vez que eu substituo uma letra por um número, eu coloco parênteses no lugar onde estava a letra. Então, 2 vezes parênteses ao quadrado, mais 9 vezes parênteses, menos 5. E eu tenho que ver se isso é igual a 0, quando eu substituir o menos 5. Então, x vai ser menos 5. Então, aqui no lugar dos parênteses, eu coloco menos 5. Pronto, agora é só fazer a conta. Para fazer essa continha aí, você tem que seguir as regras das expressões numéricas. Como é que são as regras? Primeiro eu tenho que resolver as potências e raízes. Em segundo lugar, as multiplicações e divisões na ordem que aparecerem. E por fim, as adições e subtrações na ordem que aparecerem. Então, primeiro eu tenho que resolver essa potência aqui. Aqui eu tenho multiplicação, mas primeiro eu tenho que fazer a potência. Então, eu repito 2 vezes menos 5 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, certo? Menos 5 vezes menos 5 dá quanto? Dá 25. Na multiplicação, menos vezes menos dá mais. 5 ao quadrado, 25. Menos 9 vezes menos 5. 9 vezes menos 5 é menos 45. E repito, menos 5. Estou verificando se isso é igual a 0. 2 vezes 25. 2 vezes 25 é 50. Repito, menos 45. Repito, menos 5. 50 menos 45, quanto é? 50 menos 45 é 5. Aí, repito, menos 5. Pronto. 5 menos 5 dá 0? Verdadeiro. Isso é verdade. Então, nós acabamos de verificar se menos 5... Nós acabamos de verificar se menos 5 é raiz e conseguimos concluir que menos 5 realmente é raiz. Tudo bem? Bom, então, em resumo, se uma questão pede para você verificar que um determinado número é raiz da equação, basta substituir esse número no lugar do x e ver se dá 0. Se der 0, beleza, é verdadeiro. Tudo bem? Vamos passar um segundo exemplo. O segundo exemplo é esse aqui. Sabendo que 1 é raiz dessa equação, calcular o valor de A. No caso dessa questão, eu não estou pedindo para você verificar se 1 é raiz. Eu já estou afirmando que ele é. Então, se ele é, eu tenho certeza que ele é o valor de x. Ninguém tem dúvida. O que eu peço para você fazer é achar o A, o coeficiente do x². Esse parâmetro A, também chamado de parâmetro. Algumas questões chamam de parâmetro. Então, se você vê uma questão dizendo assim, calcule o parâmetro A. Não fique com medo, achando que é alguma coisa diferente.
Se ele pedir para calcular o parâmetro A, é simplesmente calcular o valor de A, tá? Parâmetro é só uma maneira de se referir ao A, ao B ou ao C da equação do segundo grau. Alguma outra letra da equação que não seja o x, tá bom? Muito bem. Então, eu sei que 1 é raiz, ou seja, eu sei que 1 é o valor do x. Eu sei que o x é igual a 1, a questão está me dizendo isso. X é igual a 1. E eu quero calcular o valor do parâmetro A, eu quero calcular o valor de A. Tá certo? Se eu sei que o x é igual a 1, eu vou substituir na equação o x por 1. Então, eu pego, no lugar do x, coloco parênteses, como a gente já falou antes. E substituo esse x por 1. Então, dentro dos parênteses vai 1. De novo, primeiro eu tenho que fazer a potência. 1 ao quadrado, 1. Todo o resto repito. Agora eu vou fazer as multiplicações. A vezes 1 dá A. Menos 6 vezes 1, menos 6. E o mais 1 eu repito. Pronto. Eu quero encontrar o valor do A, né? Agora é uma equação do primeiro grau, basta encontrar o A. Então eu passo os outros dois números para o lado direito da igualdade. Quando o menos 6 passa para o lado direito, ele muda de sinal, fica mais 6. Quando o mais 1 passa para o lado direito, ele muda de sinal, fica menos 1. 6 menos 1, 5. Então, esse é o valor do A. O A é igual a 5. Tudo bem, pessoal? Foi fácil, né? Então, toda vez que uma questão disser o valor de x e pedir para você calcular uma outra letra que não seja o x, claro, basta substituir o x por aquele valor e calcular a letra, tá certo? Muito bem. Na próxima aula, nós vamos continuar vendo o estudo das raízes da equação, sendo que a gente vai analisar a questão do número de raízes, que está relacionada ao delta, como eu já falei nos 2 vídeos anteriores, tá certo? Pois curtam esse vídeo, né? Se inscrevam no canal e até o nosso próximo vídeo. Grande abraço e valeu!